do Sistema Único como um todo. Então, isso é um processo que acontece e a gente tem que seguir esse ritual, né? Bom, a plenária final é o momento, vamos dizer assim, mais importante da conferência. A gente não sei se pode falar se é o momento mais importante, porque todos são muito importantes, né? E a pessoa, ela tem que ir entender daquilo que está acontecendo ali, para que não sejam deliberados coisas afetas à saúde, à educação. Eu estou falando isso porque como a gente participa muito de conferência de município, né? E quando a gente vai para o debate, a gente ainda vê deliberação assim, construir uma creche, né? Então, assim, a gente tem que entender muito, perceber muito a fala do palestrante, a prestação de contas do gestor e os profissionais do SUAS, tanto o profissional da equipe técnica da Secretaria Executiva do Conselho, quanto da Prefeitura, que vão ser apoio na conferência, tem que propiciar nas discussões da oficina questões afetas ao Sistema Único e não deixar o carro ir para a esquerda nem para a direita. Tentar fazer com que aquele grupo daquela oficina seja conduzida de uma forma única em uma direção. É claro que nós não vamos impor nada para ninguém, os profissionais do SUAS não têm esse papel, mas tem o papel de direcionar a discussão, buscar ela sempre para o eixo do sistema, né? Porque a gente tem pessoas ali que não faz parte do processo da política de assistência e tende a pensar em questões e deliberações que não são mais afetas à nossa política. Então, a gente tem esse papel de fazer a correções de rumos, né? Bom, a plenária final, como eu falei, depois que há as discussões nos grupos, né? Então, geralmente sai para o almoço, retorna, já vai direto para os grupos. Nos grupos vão ser discutidas as questões dos eixos, que nós vamos trabalhar aqui. Eixo 1, eixo 2, até o eixo 6. Então, com relação à vigilância socioassistencial, nós identificamos na prestação de contas do gestor e da avaliação do conselho, focando na última conferência, tem alguma situação de vigilância socioassistencial no município? Não tem. Precisamos avançar? Precisamos. De que forma que os membros dessa oficina entendem que o município precisa avançar na vigilância? Aí inicia-se o processo de discussão nos grupos com relação àquilo, identifica um relator no grupo, o relator vai pegando, né, aquelas falas e depois o relator, que é do próprio grupo, ele vai propor uma redação em cima daquilo que as pessoas foram discutindo, né? Tem sempre um técnico ou da Secretaria Executiva do Conselho ou do gestor dando suporte àquele grupo. E tira-se um facilitador, que são membros daquele grupo, da sociedade, do conselho, enfim, que está participando daquele grupo. As próprias participantes é que vão eleger um relator. Esse relator, ele tem que ser um facilitador, tem que deixar transcorrer o tema, tem que propiciar que todas as pessoas discutam. Geralmente um tende a ficar mais com a conversa, porque tem mais facilidade mesmo, enfim. Mas o facilitador tem esse viés. E você, o que você acha? Propiciar a conversa para deixar rodar no grupo, né? A partir, quando as conversas vamos dizer assim, já chegou no ápice da discussão sobre aquela temática, o relator faz uma proposta de redação. Apresenta para o grupo uma proposta de redação de deliberação. Pergunta o grupo se está de acordo ou se eles propõem. Pergunta o grupo, eu entendi que foi isso que vocês discutiram. É isso mesmo? Ou não? Vocês propõem uma mudança? A partir daí, o grupo já tira daquela oficina a sua proposta de redação de deliberação, né? É dessa forma que é feita as discussões das oficinas. A partir daí, a gente tem duas outras situações que ela é atípica. Tem município que já faz a eleição da sociedade civil na própria conferência municipal. Se for, a gente tem que deixar um espaço na conferência para a realização da eleição da sociedade civil na conferência. É certo, é errado? A gente não vai falar aqui se é certo ou se é errado. Cada município tem autonomia para tomar a sua decisão de realizar a sua eleição da sociedade civil na conferência ou em outro fórum, né,
próprio da sociedade civil. Então, se o município já tem na lei alterada que a eleição dos membros da sociedade civil para ter assento no conselho será na conferência, deve-se estabelecer na programação da conferência um espaço para esse processo. E a última parte da conferência é a plenária final. A plenária final é o momento que os grupos apresentam as propostas para todo o plenário para ser votado. Então, vai para a mesa o presidente do conselho, o gestor, alguns apoiadores. Num período posterior à oficina, tem que dar um intervalo para fazer a consolidação das deliberações do grupo. Essas deliberações consolidadas dos 6 grupos vão para a plenária final. Então, a plenária final já vai apresentando, geralmente deve ser apresentado num telão, para facilitar a visualização de todos. Com relação ao eixo 1, vigilância socioassistencial, né? Chega-se lá, um exemplo, nas 10 deliberações, ou nas 5, ou nas 2, ou nas 3, isso ainda vai ser determinado pelo Conselho Estadual de Assistência. Quantas deliberações em cada eixo, o mínimo de deliberações, aquela plenária vota. Então, é o ponto ápice da conferência, onde ali elege-se, tira-se e delibera-se todas as deliberações das conferências nos 6 eixos. A partir daí, encerra-se a conferência, lavra-se a ata da conferência, o gestor assina com o presidente do conselho, assina, tira-se os delegados, tira-se os delegados para a conferência regional ou para a conferência estadual. Município de pequeno porte 1 e pequeno porte 2 ainda passa pela conferência regional. Município de médio grande porte e metrópole vem direto para o estado. Então, na conferência municipal, tem que fazer a tiragem dos delegados. Quem participa da conferência é os gestores da assistência social, representantes de órgãos públicos, trabalhadores da assistência social e de outras políticas que fazem interface com a assistência. Representantes de entidades de assistência social, usuários e representantes de organizações de usuários, representantes de conselhos setoriais, saúde, educação, de defesa de direitos, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, mulher, representante das universidades, do legislativo, do judiciário, Ministério Público e outro. Se for haver na conferência a eleição da sociedade civil, obrigatoriamente o Ministério Público tem que estar presente, né? Para dar transparência no processo de eleição. Então, é essa a conjuntura do processo de realização da conferência. Tira-se os delegados, encaminha-se a relação dos delegados e as deliberações para o Conselho Estadual. Já existe uma resolução do CEAS que regula sobre esse procedimento, né? Inicia-se depois as conferências regionais e conferência estadual. O município, para que o município propicie a participação do usuário nas conferências, as equipes do CRAS, CREAS, das instituições já devem preparar os usuários para a sua participação, trabalhando a temática com os usuários nas convivências, nos grupos de reflexão, de desenvolvimento. É claro que de uma maneira bastante tranquila, né? Porque até então nunca foi colocado isso para eles. Então, tem que ser colocado de uma forma bastante flexível e compreensível para que eles não se sintam um peixe fora d'água na hora de participar da conferência. Esse é o cronograma das conferências em 2003. Nós temos de 9 de maio, a partir de amanhã, e 9 de agosto, o período de realizações das conferências municipais. Lembrando das conferências municipais, o município pode pegar seus próprios profissionais para fazer a palestra magna.
O SUAS hoje já tem tantos profissionais, né? Tantas pessoas com conhecimento, enfim, não precisam buscar fora profissionais para fazer a sua própria palestra. Isso, inclusive, é uma questão. Muitas vezes o município leva um acadêmico e tem uma fala muito complexa, né? Muito bonita, mas muito complexa. Então, subsidia pouco na discussão da tarde para os grupos e para a plenária. Então, é uma dica os municípios utilizarem os próprios profissionais para fazer a sua palestra magna. Nós temos no período de 20 de agosto a 30 de setembro, a realização dos encontros regionais para os municípios de porte 1 e 2. A conferência estadual ela vai acontecer de 16 a 18 de outubro e a nacional vai acontecer 16 e 19 de novembro. Então, é um processo onde finaliza-se todas as conferências. Os encontros regionalizados, os municípios de porte 1 e 2 vão participar tirando até 6 delegados, respeitando a paridade e vão eleger os representantes para participarem da conferência estadual. Esse material já está com os facilitadores. Aí tem o local de todos os encontros regionalizados, lembrando que é só para município, pequeno porte 1 e 2. Então, nós vamos ter 15 encontros regionais, Curvelo, Divinópolis, Montes Claros, Araçuaí, Uberlândia, Almenara, Teófilo Otoni, Governador Valadares, Belo Horizonte, Guaxupé, Varginha, Paracatu, São João del Rei, Juiz de Fora e Muriaé. Vão estar conosco 675 municípios nesses 15 encontros. Quem é responsável por fazer os encontros regionalizados é o CEAS e a SEDESE. São 675 municípios que vão participar conosco. 112 de pequeno porte 2 e 675 de porte 1, 112 de porte 2, um total de 787 municípios, ou seja, quase o nosso estado inteiro vai passar pelo regionalizado. Quantos delegados por município? 120 delegados do total, entendendo que vão sair dos municípios para os encontros regionalizados. 4.722 pessoas vão estar conosco nesses 15 encontros regionalizados. Essa é a nossa tabela de conferências regionalizadas. Para participar da conferência estadual, são os delegados que vêm direto dos municípios, os municípios de médio, grande e metrópole. São 30 delegados da metrópole, 224 dos municípios de grande porte, sendo 8 de cada município, e 222 dos municípios de médio porte, 6 delegados de cada município. Delegados oriundos de encontros regionalizados, são 140 representantes de municípios de porte 2 e 384 representantes de município de porte 1. Então, nós vamos estar em outubro na conferência estadual com aproximadamente 1.000 delegados. Lembrando que todo delegado eleito no município deve ter o seu suplente, considerando que, na ausência do delegado titular, é o suplente que vem representando. Então, todo delegado terá um suplente. Bom, a condição para participar nos encontros regionais e na conferência estadual. Para o município participar dos encontros regionais e na conferência estadual, ele tem que ter realizado a sua conferência municipal. Então, isso é regra, até dia 9 de agosto. Ele deve encaminhar digitalmente e via correio os documentos até dia 20/8 para o CEAS, respeitando o tema e a forma de tiragem de delegado. Então, o CEAS já dispôs de uma resolução falando sobre essa documentação que deverá ser encaminhada para o CEAS até dia 9 de agosto. O que tem que vir para o CEAS? O relatório sintético da Conferência Municipal, com ênfase nas deliberações. O relatório sintético é bastante simples. A data, o horário, a mesa de abertura, as falas, quantas pessoas participaram,
É um relatório bastante sintético. O que mais importa são as deliberações. A lista de presença dos participantes da Conferência Municipal, cópia legível da ata de eleição dos delegados e a ficha de inscrição dos titulares e dos suplentes, devidamente preenchidas, preenchendo também digitalmente no site do CEAS. O CEAS vai disponibilizar um sistema informatizado. Essa documentação, além de vir via correio, ela tem que ser inserida nesse sistema informatizado, para a gente já iniciar o processo de realização de toda a questão operacional para os encontros regionalizados e para a conferência estadual. Então, esse período no CEAS, a gente trabalha praticamente até às 9 horas da noite para dar conta de estar com tudo pronto nos encontros regionalizados e na conferência estadual, que é em outubro. Bom, sistematicamente, é este o ritual da conferência, né? Então, é um passo muito complexo, mas ao mesmo tempo ele é simples, vamos dizer assim. As pessoas que já estão há mais tempo no SUAS já vivenciam esse processo de realização de conferência, então é muito tranquilo. Antes de entrar na contextualização, só para finalizar, quando termina a conferência, o conselho faz uma resolução das deliberações para ele disponibilizar todas as deliberações para a sociedade. Então, ele faz uma resolução dispondo sobre o relatório sintético da conferência e as deliberações. O presidente do conselho encaminha para o gestor incorporar as deliberações do planejamento de 2014. Então, as deliberações elas têm que ser encaminhadas para o gestor para ser incorporada no planejamento. O conselho também tem um papel que, posterior a isso, o conselho vê qual das comissões do conselho que vai monitorar a execução das deliberações, né? Por exemplo, lá no Conselho Estadual é a nossa comissão de política que faz isso. Então, os municípios identificam, não precisa criar uma comissão específica para monitorar as deliberações. Ou identifica a própria comissão ou elege um grupo de trabalho para fazer o monitoramento. Bom, para falar no tema geral, a gente precisa fazer uma contextualização da política. Por quê? Porque o tema é muito robusto e muito amplo. Gestão e financiamento para efetivar o SUAS. A gente precisa voltar na LOAS para trabalhar alguns artigos para poder entender da temática. Então, a gente vai no artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência, que conceitua, define o que é assistência social. Então, a LOAS fala que é um direito do cidadão e dever do Estado, política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizados através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Direito do cidadão, dever do Estado, é o Estado brasileiro que é responsável pelo ofertar esse serviço para a sociedade. A sociedade não precisa pagar para ter direito a esse sistema, o não contributivo significa isso. Estar na Seguridade Social, conforme nós sabemos, assistência social compõe junto com a saúde e a previdência, o tripé dessa seguridade. Diferentemente da Previdência, o usuário não precisa contribuir para ter direito a esses serviços, programas e projetos. E o conjunto integrado, porque quem oferece esses serviços é o Estado, município, Estado e União, né? Quando eu falo Estado, é Estado brasileiro. É ele que é o responsável por ofertar esse serviço e conjuntamente com as entidades privadas, as entidades e organizações de assistência social que são complementar ao Estado para a garantia desses mínimos sociais. Os mínimos sociais são serviços, programas, projetos e benefícios do âmbito do SUAS. Bom, o artigo 6º da Lei Orgânica fala da gestão, a forma que vai se organizar a política de assistência social. Então, lá no artigo 6º fala que essa gestão dar-se-á por um sistema único,
né, que é o SUAS, que é o Sistema Descentralizado e Participativo. Descentralizado por quê? Descentralizado, ele é oferecido nos territórios de maior vulnerabilidade. A gestão dessa política não fica mais na secretaria, a oferta desse serviço ela é descentralizada para a população, ela sai dos entes maiores e vai para o ente municipal, onde a população reside. Nos territórios, os serviços são ofertados nos territórios de maior vulnerabilidade. E participativo, porque a sociedade participa. Participa onde? Principalmente na conferência. É a sociedade que delibera sobre as ações, no conselho e no processo de planejamento. Se ele está na conferência, a sociedade, ele participa ativamente do processo de planejamento. Bom, no artigo 6º, fala que a gestão se dá-se pelo SUAS com os seguintes objetivos. Nós vamos ver que os 7 objetivos são os eixos do tema central da conferência. Então, a palestra magna já está no artigo 6º, no que diz respeito à gestão. O que a assistência social chama de gestão? O inciso 1º do artigo 6º, consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos. Gestão compartilhada significa, vou focar aqui a minha fala com foco no município. Vou sair do Estado e vou sair do governo federal, porque o objetivo é subsidiar o município na realização das suas conferências. Gestão compartilhada no âmbito do município significa órgão gestor, conselho municipal. Os dois têm a responsabilidade de fazer a gestão compartilhada do sistema. Se a gestão está fraca, significa que o conselho está fraco e vice-versa. Se a gestão é forte, significa que o conselho é forte, né? É isso que é gestão compartilhada no âmbito do município. Eu adianto, a minha fala é focada para o município. Focando em âmbito maior, gestão compartilhada, os 3 entes federados compartilhando a gestão. Compartilhar o cofinanciamento. Os 3 entes federados aportam recurso no Fundo Municipal de Assistência para fazer a gestão da política. Então, no Fundo Municipal, tem os 3 aportes financeiros para fazer a gestão da política de assistência. E a cooperação técnicas entre os entes, né? Isso é o que nós estamos fazendo aqui, é uma cooperação técnica, o Estado e o município buscando aprimorar a gestão do sistema. Inciso 2, integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência. Esse inciso 2 nós temos que avançar no município. A rede pública e privada, ela não está integrada. Nós fomos lá no artigo 1º e vimos assistência ofertada pelo poder público e pela iniciativa privada. Entretanto, a gente percebe que a iniciativa privada ela não está inserida no sistema local. Estar inserida no sistema local significa participar do planejamento, do monitoramento, da gestão e do controle social do SUAS. Então, isso aí é uma avaliação que nós temos que fazer na conferência. Estamos integrados? Primeiro, quem são as entidades privadas do município? Essas entidades se sentem parte do sistema? O sistema já conversou com elas, né? Bom, vou falar menos que eu estou vendo o meu horário. Inciso 3º do artigo 6º. Estabelecer as responsabilidades dos entes federados na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. Esse inciso está diretamente ligado ao nível de gestão do município. Quando o município adere ao sistema, ele assume responsabilidades. Para cada nível, uma responsabilidade específica. A responsabilidade foca a organização, a regulação, a manutenção e a expansão das ações de assistência social. O que a gente tem que avaliar nesse inciso? A gestão que o município se encontra, ele demonstra essas responsabilidades que ele assumiu ao sistema? Por exemplo, o município na gestão plena, ele tem que ter capacidade instalada para alta complexidade. É isso que nós temos que avaliar na conferência. O município na gestão básica, ele está com cobertura no CRAS dos territórios de vulnerabilidade. Inciso 4º, definir os níveis de gestão. De que forma que o município está organizado é que deve refletir
a gestão desse município, né? Porque nós estamos entrando no momento do sistema de consolidá-lo. Então, com esses 8 anos de SUAS que a gente está passando, a gente sabe que a gente teve desvios de rumo, alguma coisa que a gente planejou e não conseguiu executar. Então, agora é hora de fazer essas correções. Então, essa conferência é o momento de fazer essas correções. O nível de gestão que o município se encontra é o nível que ele deve estar ou ele pode galgar um nível melhor de gestão? Ou ele vai retroceder ao nível de gestão? Porque o nível de gestão, não tem problema o município retroceder, não. Ele não fica feio na fita se ele retroceder. Porque, na verdade, o sistema municipal, ele tem que ser de acordo com a realidade que o município tem. Não adianta ele querer pleitear uma plena se a capacidade dele não é plena. Ele vai ser responsabilizado pela plena. Entretanto, ele não tem capacidade instalada. O gestor tem que buscar fazer essa reflexão. Ah, eu fui para a plena porque a plena era melhor, eu conseguia mais recurso, mas a responsabilidade do gestor de estar na plena é muito maior, vamos dizer assim, considerando se ele não tiver uma capacidade instalada para atender o seu cidadão. O inciso 5º desse artigo 6º, nós estamos falando de gestão ainda, nós não entramos em financiamento. É implementar a gestão do trabalho e a educação permanente, né? Isso também é um eixo ainda que nós não avançamos no sistema, é um eixo completo, robusto, mas a gente precisa começar a conversar sobre ele, né? O que é gestão do trabalho no âmbito do SUAS? Plano de carreira, carga e salário, concurso público para efetivar os servidores, e capacitação continuada, entendendo que capacitação saiu do patamar de responsabilidade da União e do Estado, além de ser responsabilidade dos entes, passou a ser também do ente municipal, porque a rede privada precisa ser qualificada. A rede privada é do SUAS, então tem que se buscar capacitação para esses trabalhadores da rede privada. Inciso 6º, estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. O que é gestão integrada de serviço e benefício? O artigo 24 da LOAS fala que a proteção social dar-se-á por meio de serviços, programas, projetos e benefícios. O serviço é o carro-chefe do sistema, programa, projeto e benefícios é complementar ao serviço. Se ele é complementar, tem que haver uma integração entre os dois. Na prática, isso significa o quê? O serviço está no CRAS e no CREAS, preferencialmente. Então, os profissionais atendem as famílias, identificando a necessidade de, vou falar só desse inciso agora, de benefícios, encaminha para a concessão do benefício ou faz a concessão do benefício, é de acordo com a realidade de cada município, e isso que é a integração de serviços e benefícios. O que a gente tinha antes? A gente tinha profissionais separados para fazer atendimento à família para dar concessão do benefício. Isso não existe mais. Fazer a integração de serviço e benefício significa as equipes de referência que sabem a necessidade daquela família. Ela só encaminha para a concessão ou ela mesmo faz a concessão. Depende da conjuntura e da lógica do município. Com isso, o município não precisa mais. Às vezes a gente vai no município e vê ainda um papelzinho, uma ficha, que chama ficha de, não sei se é ficha de prontuário, não me recordo. É uma ficha dura, assim, onde a assistente social dá o parecer que aquela família está recebendo a cesta. Isso não existe mais. SUAS acabou isso. O prontuário da família é no CRAS e no CREAS. É no prontuário que a profissional do CRAS vai colocar que aquela família necessita de um benefício eventual. É ela que faz o parecer. Então, o parecer fica no prontuário. O profissional dá só o encaminhamento, aí é a lógica do município, o encaminhamento para a concessão do benefício. Isso significa fazer a gestão integrada de serviços e benefícios. O inciso 7º, afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direito. Também é uma questão não tão nova, ela foi aprovada
alterada a LOAS, a NOB 2005 falava dela, mas só falava nominalmente. A LOAS alterada já veio dando conceitualmente o que é vigilância socioassistencial e a NOB 2012 esclarece o que é, né? Vigilância socioassistencial é um dos objetivos da assistência. Proteção, quais são os objetivos? Proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. Então, a vigilância é um dos objetivos da assistência, né? Então, o município vai buscar afiançar a vigilância socioassistencial para fazer a garantia de direitos. Então, nós temos aí na gestão, para trabalhar na temática, o artigo 1º e 6º da LOAS. Então, fechamos da gestão, né? A gente vai ver que os eixos tudo a gente foca no artigo 1º e artigo 6º da LOAS. Do financiamento da assistência social, a gente tem 3 artigos, 28, 29 e 30 da LOAS, que fala sobre o financiamento. O financiamento da assistência se dá por meio do fundo municipal. O artigo 28 fala que o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos far-se-á com recurso dos entes federados. Então, é recurso dos 3 entes que são cofinanciamento da assistência. O artigo 29 fala que os recursos serão automaticamente repassados à medida que se forem realizados as receitas. Começa o nosso problema. Isso aí foi alterado pela